Estamos na campanha do evangelismo e quando o pastor ele me chamou para trazer essa palavra, eu fiquei meia tensa, como estou agora, viu, meia tensa. E eu fiquei assim, né, orando e conversando com Deus, e Ele foi me mostrando, né, várias coisas. E eu falo assim por mim, que às vezes no evangelismo, para praticar o evangelismo, a gente vai colocando várias barreiras, né, para isso. Eu falo assim da minha pessoa mesmo, várias barreiras para praticar o evangelismo. E o Senhor é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que quando a gente coloca uma situação para Ele, uma pergunta, Ele vem com a resposta, Ele vem com o ensinamento e Ele te ensina assim, de uma maneira muito simples, né, de fazer as coisas. Então eu vou passar para vocês, porque o Senhor ele me mostrou duas formas, duas maneiras de evangelizar. Que eu posso estar fazendo, né, o evangelismo. O tema que Ele colocou no meu coração é o evangelismo que eu posso. E quando Ele trouxe esse tema ao meu coração, Ele me fez uma pergunta até. Qual evangelismo que você pode fazer? Como você pode evangelizar para mim? Então Ele me ensinou duas maneiras que eu posso estar fazendo isso. Então eu gostaria que pedir para os irmãos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Vou ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro aqui, ele nos traz à memória, né, que quem nós somos? Nós somos uma nação santa, nós somos uma raça eleita, fazemos parte de um sacerdócio real e somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Amém. É muito lindo quando a gente ouve isso e a gente tem essa consciência, quem nós somos. Então, Pedro, ele trouxe isso na minha memória. Só que, ao mesmo tempo, me veio essa pergunta, né, que ele me fez. Agora, para quê? Ou por que eu faço parte dessa raça eleita, que eu faço parte do sacerdócio real, da nação santa? Por que eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus? Não é para eu ficar lá na frente do espelho me gabando, né? Toda feliz e orgulhosa que eu sou propriedade exclusiva de Deus. E também não é para eu ficar andando e indo em qualquer lugar, achando que eu tenho preferência, ou que eu posso ter um atendimento preferencial, né? Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não é. Porque aqui na Bíblia mesmo já fala o porquê. Qual é o meu propósito de tudo isso? É para que eu proclame as virtudes daquele que me chamou das trevas, e me tirou das trevas e me levou para a maravilhosa luz. Ainda está maravilhosa a luz, não é simplesmente uma luz. Igual a luz quando a gente chega em casa e está tudo escuro e você acende a luz. Não, é uma luz maravilhosa, né? Nós precisamos proclamar, o Senhor me falou isso, que nós precisamos proclamar, declarar para as pessoas quem Ele é, né? Qual é o nosso propósito de tudo isso, de fazer parte dessa nação santa, de ser propriedade exclusiva de Deus. Não é simplesmente para eu ficar toda feliz e orgulhosa, é para eu proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas e me levou para a luz. Quem é Jesus? Eu preciso falar para as pessoas quem é Jesus. E o Senhor, aqui mesmo em Pedro, na 1 Pedro, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, que também é uma outra resposta que Ele me deu também. Aqui no 1, no 2 e no 3. Então, é o 1 Pedro 2, tá? O versículo 1. Vamos ler até o 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência,
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, nos 2 primeiros versículos, a gente entende, né, que é o que nós precisamos remover da nossa vida e o que nós precisamos desejar para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Mas o que o Senhor falou mesmo comigo, o que eu quero deixar assim fixado, é o versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, aí ele me perguntou, você já teve alguma experiência que o Senhor é bondoso? Você tem experiência na sua vida que o Senhor é bondoso? Aí, refletindo, a gente para e pensa, né, que é impossível alguém não ter uma experiência que o Senhor é bondoso. É impossível alguém que é todo feliz de fazer parte dessa nação santa, de reconhecer que é propriedade exclusiva de Deus, não ter alguma experiência. Mesmo que você fale assim, eu estou no deserto, é impossível. Só o fato de você estar acordando, de você estar olhando, estar reconhecendo, né, aquilo que Deus fez, é uma experiência. Porque todo mundo tem uma experiência que o Senhor é bom. Só que, infelizmente, tem pessoas que trabalham conosco, tem pessoas que nós encontramos, às vezes, quando vai pegar ônibus, vai ao mercado, que elas não reconhecem as virtudes de Jesus. Elas não reconhecem que Jesus veio, se fez carne e morreu para nos salvar. Elas não reconhecem, elas acham que elas estão aqui e esperando a morte só. E eu sei porque eu trabalho com pessoas que, mesmo que você fala, Jesus te ama, elas, não, nossa, Jesus tem muita coisa para se preocupar. É muito triste, mas tem pessoas que não reconhecem que Jesus tirou das trevas, ela tirou com aquela atitude de morte na cruz, Jesus te tirou daquela condição de escravo, era para ser escravo, era para ter uma vida no pecado, e Ele te tirou dessa escuridão e te transportou para a maravilhosa luz dEle. Só que tem pessoas que não reconhecem isso, elas acham que é normal, né? Que é uma historinha, simplesmente uma historinha da carochinha, né? Igual a gente conta historinha para as crianças, e tudo isso que Jesus fez é uma historinha, né? Então eu vejo que nós, como sacerdotes, porque nós somos sacerdotes, aqui fala que nós fazemos parte de um sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes, então nós temos que falar a palavra de Deus. Temos que levar para as pessoas essa grandiosidade, essa grandeza de Deus. E viajando aqui no sacerdócio real, né, eu fico às vezes viajando, e mais uma coisa que o Espírito Santo me mostrou, sobre leis de herdeiros, porque nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, nós fazemos parte desse sacerdócio, então nós somos herdeiros. Aí o Senhor, Ele me mostrou sobre esses herdeiros, além em 2 lugares. Aqui para a lei dos homens e para Deus. Como que é? Então, quando eu sou herdeira, assim, aqui nessa lei que nós vivemos, aqui na lei dos homens, né? Eu sou herdeira de pai rico, avô rico, milionário. Herdei muitas coisas, propriedades. E vem junto, né? Além de vir junto o dinheiro, se é empresa, se é fazenda, essas coisas, amém, glória a Deus. Vem junto os funcionários, né? Vem as pessoas que já trabalhavam lá. Então, eu herdei tudo isso. Aí as pessoas, eu dou ordem, elas cumprem aquilo que eu faço. Então, eu pouco trabalho, né? O meu trabalho é só andar e ver se está tudo certo, tudo ok. Mas o trabalho pesado é meus funcionários que fazem, né? Eu sou herdeira, né? Eu sou rica. Mas aí a herdeira lá para Deus. Faço parte do sacerdócio real, então eu sou herdeira de tudo que Deus criou.
as visíveis e as invisíveis. Só que aí eu paro e vejo, né? E cadê o bônus, né? Quantas pessoas trabalham para mim? Ninguém, né? Porque quem tem que trabalhar sou eu. Eu tenho que trabalhar. Eu, como sacerdote, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que testemunhar. Como aqui fala que todo mundo tem uma experiência, porque é impossível alguém não ter uma experiência de bondade de Deus, eu tenho. Então, eu posso evangelizar através do meu testemunho, através daquilo que eu vivi, eu posso falar para as pessoas, né? Quando eu estava no deserto, alguma coisa, porque todo mundo tem algo de bom para falar. Porque o testemunho, gente, ele é uma maneira assim, muito eficaz de evangelizar. Ele capta, né, o interesse da pessoa. É como a gente vê aquelas imagens do antes e o depois. Eu amo ver essas imagens aí, antes de Jesus e depois de Jesus. Porque você olha nessa imagem, você sabe que tem uma história bonita. Tem uma história. Pode começar triste, mas o fim é maravilhoso. Então a pessoa ela tem interesse de ouvir quando você vai testemunhar alguma coisa que você viveu, quando você estava lá no deserto, porque o deserto não é, a gente sabe que o deserto não é a nossa morada, é um caminho. Então quando eu estava lá e saí, a pessoa ela tem esse interesse. E é muito bom isso. Eu amo ouvir às vezes testemunho. Amém. Obrigada, mãe. E outra maneira que o Senhor ele me mostrou que eu posso estar evangelizando, além do testemunho, aí eu gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Coríntios, que foi o que ele me mostrou também. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui Paulo, ele usa essa expressão e ele nos ensina que nós somos a carta de Cristo. Nós somos uma carta, né, que as pessoas podem ler. Então, dependendo da atitude que nós temos, né, as pessoas elas vão nos ler. E isso pode ser muito bom. Se eu tenho a intenção de trazer pessoas para Cristo, tudo que nós fazemos no nosso trabalho, fora da igreja, principalmente as pessoas sabem que nós somos cristãos, elas estão nos observando, elas nos olham e vejam e ficam imaginando, será que ele é assim na igreja? Será que é assim na casa? Porque Paulo ele diz aqui, ele usa esse versículo, essa expressão para falar que nós somos uma carta. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e às vezes encosta, né, uma pessoa e ela vem falar às vezes alguma coisa que passou, que entristeceu. E aí a gente para, né, e você tem dois jeitos, você pode dar 2 conselhos para a pessoa, né? 2 conselhos você pode dar. Um que ela larga a mão de tudo isso e sai fora, ou um que está aqui na Bíblia mesmo. Ou um que está na Bíblia, que você tem um discernimento de falar e fazer a pessoa, às vezes, abrir os olhos e entender, né? Que não é chutar o pau da barraca, né? Como diz lá. Que ela pode parar, pode pensar. Às vezes nós estamos numa rodinha com alguém lá com os amigos. E quem nós somos? Às vezes tem pessoa que está lá do lado de fora só observando. O que a gente está falando? A gente está rindo, está compartilhando a piada. Qual é a carta que nós estamos sendo lidas, né, fora da igreja? Aí o Senhor ele me mostrou que através dessa atitude, através que eu, como uma carta, eu posso evangelizar. Porque as pessoas elas vêm às vezes, sabe que a gente está na igreja, sabe que a gente é conhecedora da palavra, que a gente estuda a palavra e segue fiel o caminho do Senhor. Às vezes ela vai te pedir uma opinião de alguma coisa. Às vezes ela vai abrir o coração. E o que você vai falar para ela? Né? Qual o testemunho que você vai dar para essa pessoa? Então, que nós sejamos, né, uma boa carta, mesmo que às vezes
né? A gente coloca, às vezes, barreira para o evangelismo, não sei evangelizar, não conheço a palavra, mas a gente tem, né, um dom, a gente conhece um pouco, e a gente consegue falar, às vezes, um pouquinho. Não citando, às vezes, versículo, capítulo, é difícil, mas você consegue falar, dar um bom conselho para a pessoa, ela ter um discernimento, e vai lá, e vai estudar, e vai parar, e vai pensar, não vai fazer besteira, que amanhã ela vai se arrepender. E isso vai ficar marcado, porque amanhã ela vai pedir, às vezes, uma oração. Ó, você ora por mim? Você me ajuda em oração? Aí depois ela vai, né? Porque é devagar que ela vai se achegando. Não é a ferro e fogo, né? Que a gente tem que evangelizar, que a gente tem que enfiar a palavra, às vezes a palavra da Bíblia lá na cabeça da pessoa. Não é. Então, o Senhor, Ele me mostrou essas duas maneiras que eu posso estar fazendo evangelismo, através do testemunho. Eu posso testemunhar o que eu passei. Eu posso ser uma carta, uma boa carta lida. Eu posso ser tudo isso. E às vezes você pensa que é pouco, mas não é. Às vezes o seu testemunho ajuda muito a outra pessoa. Aquilo que você viveu ajuda muito. Às vezes a sua opinião sobre alguma atitude ajuda muito a outra pessoa, que às vezes ela está meia indecisa, meia entristecida. Aí ajuda muito a pessoa. E assim a gente vai conseguindo, às vezes, trazer a pessoa para Cristo, né, evangelizando e falando ao coração dela. Eu gostaria que vocês abrissem agora mais um pouquinho. Lá em Colossenses, também, que o Senhor falou muito comigo, em Colossenses 4. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Amém? Então, só esse versículo já está bem explicado, né? Como que nós podemos ser uma boa carta, uma carta lida, que nós saibamos portar com sabedoria e que nós não venhamos perder as oportunidades, porque as pessoas lá fora, elas têm sede, elas nos observam e elas precisam ouvir a palavra, às vezes mesmo sem elas querer, às vezes elas não querem, mas quando a gente lança uma palavra aqui no coração delas, elas vão embora, fica pensando, e no dia seguinte elas voltam, e aí de repente toca até naquele assunto que você colocou no coração dela. Amém? Então, o que o Senhor falou comigo, gente, sobre o evangelismo, foi isso, foi essas duas maneiras, né? Ele me ensinou a testemunhar, que eu posso evangelizar através do meu testemunho pessoal, e eu posso evangelizar sendo uma boa carta lida aonde eu for, lá no meu trabalho, na escola, aonde eu for, que eu seja essa boa carta lida. Amém? Então, é meia curta. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração. E depois eu passo para o pastor.